Prontinho. Ah, tá desmutado, Thiago. Só peço que ninguém mute o Thiago, por favor. Bom, pessoal, boa Obrigada. tarde. Vamos iniciando, então, a nossa conversa. Inicialmente, dando as boas-vindas àqueles que estão na primeira interação com a gente. Adalcir, se o pessoal da sala não estiver ouvindo, você faz algum sinal gestual, por favor. Para o pessoal que está tendo a primeira interação aqui com o Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico é um espaço voltado para o desenvolvimento de empreendedores e startups de Angra dos Reis. Então, é um ambiente que tem se colocado como um ambiente de apoio para desenvolvimento tecnológico, conexões de empreendedores. Tem um espaço para incubação, eventos, sala de ideação, salas tem fomentado e ofertado também capacitações, treinamentos. Então, eu vou pedir depois para a nossa equipe colocar aqui no chat também o link para aqueles que ainda não conhecem o parque, tá? Me apresentando rapidamente, meu nome é Thiago Furlani, eu sou coordenador de projetos da Fundação CERT, que tem assessorado e apoiado o parque aqui em Angra dos Reis, na promoção do ecossistema, em alguns projetos e programas, no início da incubação também. E aqui hoje a gente está, o intuito da nossa conversa hoje é apresentar um pouquinho um edital de fomento do Rio de Janeiro. Não é um edital do parque ou da Fundação CERT, e sim um edital da FAPERJ, mas que o parque, apoiado pela Fundação CERT e outros atores importantes de Angra dos Reis, o Cefet, o Sebrae, o Cederj, está divulgando e apoiando os empreendedores aqui de Angra para submeterem as propostas e terem mais sucesso durante esse edital. É um edital muito interessante, a gente vai falar um pouquinho do que ele oferta, do como ele pode ajudar o negócio de vocês. Vai deixar aberto e entregar para vocês, né, alguns materiais de apoio que a gente preparou para facilitar um pouquinho a submissão dos projetos de vocês, dar algumas dicas também do que a gente acha importante e abrir, obviamente, para perguntas para que todos consigam tirar as dúvidas e a gente conseguir apoiar o maior número de empreendedores. Para aqueles que, novamente, não conhecem a Fundação CERT, rapidamente falando, a gente é uma fundação privada sem fins lucrativos, com sede principal em Florianópolis, atuando há mais de 40 anos com inovação e empreendedorismo. Inovação desde inovação de desenvolvimento de produto, então a gente tem uma equipe de software, de hardware, etc. A gente desenvolveu diversos produtos diferentes, desde hardware e software para urna eletrônica, software para aviação, a gente é um pouquinho de tudo. E a gente tem uma área bem grande de empreendedorismo e inovação, que apoia startups e empreendedores, desde aqueles que estão começando, que estão saindo da universidade, que estão começando a empreender, até empresas mais maduras. A gente tem tocado programas e apoiado atores e ambientes de inovação nessa empreitada. Ao longo desses anos, a gente já ajudou mais de 8 mil empresas em diferentes programas, então é um número bem relevante, que a gente traz aqui um pouquinho da nossa experiência para ajudar vocês nesse edital também, tá? A gente tem divulgado junto com o parque várias oportunidades, então é outro ponto bem interessante para aqueles que não estão conectados, seguirem a gente e o parque tecnológico, que a gente divulga sempre outras oportunidades de apoio para os empreendedores que estão começando ou para aqueles que já têm empresas formadas. Falando um pouquinho do edital. Como eu comentei, ele é um edital da FAPERJ, ele foi lançado agora oficialmente dia 31 de março, com submissões, a gente vai mostrar ali para frente, até dia 29 de abril. E é bem interessante e importante entender qual é o objetivo desse edital. Basicamente, esse edital tem o objetivo principal fomentar novas iniciativas inovadoras. Então, ele não espera um grande desenvolvimento tecnológico, que você consiga vender, investir, etc. Ele espera que empreendedores que estão começando, com uma ideia ou com alguma coisa já desenvolvida, consigam crescer e desenvolver seus produtos com o apoio desse programa. Então, o objetivo dele é fomentar o desenvolvimento de novas startups, novas tecnologias inovadoras. E, obviamente, fortalecer o ecossistema do Rio de Janeiro como um todo. Ele tinha, nas edições anteriores, um foco um pouco mais na capital, e ele tem agora deixado claro o foco em ampliar o escopo e também conectar e apoiar, né, empreendedores não só da capital, mas também das cidades do interior do Rio de Janeiro. E é interessante entender que ele tem 3 fases, sendo uma primeira fase de capacitação, e as 2 fases seguintes também vão ter capacitação, mas elas envolvem aí um fomento de recurso. Isso significa, então, que vocês vão receber, as empresas, os empreendedores que passarem para a segunda e para a terceira fase, vão receber um recurso de subvenção que não precisa ser devolvido ao final do programa. Precisa ser utilizado no desenvolvimento do programa e prestado contas de que foi utilizado da forma correta, etc.
mas é um dinheiro muito importante e ajuda muitas empresas. Então, existem outros editais grandes nacionais, como o Centeira, que também são nessa linha de fomento, e é bem interessante a gente ver esse movimento do Rio de Janeiro também fazendo um edital próprio para apoiar as empresas, e o máximo que cada empresa vai poder captar são R$80 mil, que é um recurso muito interessante para vocês usarem. Depois eu vou explicar onde que pode usar, mas você pode usar para compra de equipamentos, de materiais, para contratar serviços de pessoas físicas ou jurídicas, para ajudar no desenvolvimento ou na validação do negócio de vocês. É bem amplo, onde dá para usar. E é um recurso bem interessante e que já ajudou e pode ajudar muitas empresas nesse primeiro passo, de tirar a ideia do papel até chegar, por exemplo, num primeiro formato, num primeiro MVP do negócio de vocês. Fases do programa, como eu comentei, na primeira fase, onde as empresas que passarem vão receber treinamentos e consultorias, passam até 250 projetos do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira fase que está aberta à submissão agora, tá? A ideia nela é entender a questão de gestão da empresa, validação da ideia, do plano de negócio, é isso que vai ser avaliado, que a gente vai mostrar mais a fundo, tá? Na segunda etapa, vocês recebendo as primeiras capacitações e treinamentos, né, das 250 primeiras contempladas, vão passar por um outro filtro de avaliação, aí com foco muito no orçamento, no quanto vocês já validaram durante essas capacitações, né, e vão receber até R$30 mil, isso são 150 projetos classificados, e os melhores, até 150, vão passar para a terceira fase, que eles recebem mais R$50 mil, totalizando acho que 13 meses de programa como um todo. Então, é um programa de 1 ano, vamos lá, com 3 fases, onde para a próxima fase vocês vão recebendo capacitação, treinamento, e depois passa por mais um filtro até chegar na última fase de desenvolvimento. Até 150 empresas recebendo os R$80 mil é um volume bem interessante. Tá? Outros editais não são tão grandes como esse. O Centelha, geralmente, o João pode me corrigir, mas são 60, 70 projetos, né, João? Não foge muito disso, recebendo até menos de R$80 mil, recebendo 60 mil. Então, o edital do Rio de Janeiro desse ano está bem grande, o que deixa a margem para várias empresas passarem, e a gente tem uma expectativa bem boa de conseguir passar vários projetos apoiando aqui em Angra dos Reis. O cronograma desse edital. O lançamento oficial foi dia 27 de fevereiro, mas ele abriu as inscrições agora dia 31 de março, indo as inscrições da primeira fase até 29 de abril, tá? Você vai ter uma divulgação parcial já dos resultados dia 23 de maio, um espaço para recursos, e a divulgação final dessa primeira etapa acaba sendo feita em 11 de junho. Então, os empreendedores, as empresas que forem contempladas para passar para a primeira fase, já começam os treinamentos, as capacitações em 11 de junho. A gente está avaliando, verificando junto com a FAPERJ, mas pelo que a gente entendeu e teve de resposta, todas as capacitações e treinamentos vão ser virtuais. Então, não vai demandar de vocês uma ida ao Rio de Janeiro. Vocês vão poder fazer tudo aqui de Angra dos Reis, tá? E depois começa o projeto em si com as outras etapas, mas o ponto importante nosso aqui é aquela data de 29 de abril, agora, nesse momento, que a gente tem que focar, que é o envio das propostas via o sistema da FAPERJ, tá? A utilização dos recursos, como eu comentei, esses R$80 mil para aqueles que forem contemplados e avançarem para a segunda e terceira fase, eles dividem, o edital divide em duas formas de utilizar, que são despesas de custeio de capital. A gente vai fazer mais lives, então não se preocupem se tiverem dúvidas mais detalhadas sobre o orçamento, a gente vai deixar um pouco mais para frente, mas vocês podem utilizar o recurso tanto em diárias, passagens, serviços de terceiros, seja pessoas físicas ou jurídicas, para ajudar no desenvolvimento do projeto de vocês, material de consumo, até despesa de importação para comprar materiais e equipamentos. Nas despesas de capital entra material permanente, obras e até encargos para a questão de pedido de proteção intelectual. Por experiência nossa, esse edital até que está bem abrangente, ele consegue deixar vocês utilizarem recursos de forma bem ampla, o que é bem positivo também, tá? Outros editais são mais restritos aonde vocês conseguem utilizar, o que é um ponto positivo. Então, vocês não vão conseguir pagar a equipe com salário, etc. Outros editais até colocam, esse aqui não tem essa possibilidade, mas vocês conseguem pagar serviços de terceiros, etc., para desenvolvimento, para apoio. Então, isso já é bem importante para aqueles que estão começando. Então, imagine que você tem uma ideia de um software, tem já um esboço, alguma coisa, mas não consegue desenvolver sozinho. Esse recurso é para isso, para desenvolver uma primeira versão, uma versão de teste, para você conseguir validar isso no mercado. Então, é um dinheiro, por exemplo, né, para a questão de software bem importante. Pré-requisitos básicos, tem que ter mais de 18 anos, pelo menos o proponente. A equipe tem que ter pelo menos 2 integrantes, tá? Incluindo o proponente, e no máximo 5, então é um ponto de atenção.
e tem que ter residência fixa no estado do Rio de Janeiro. Então, se não tiver esses requisitos básicos, não vai poder ser aceito na proposta. Tá? E o Parque Tecmar, junto com a Fundação 7, a gente está preparando toda a parte de apoio, no sentido de dicas para escrever o projeto. A gente vai fazer mais lives, daí fazer ações presenciais no Cefet, vai fazer mais um dia também no parque para aqueles que tiverem dúvidas. Para aqueles que forem avançando para a segunda e para a terceira fase, a gente também vai continuar em apoio a vocês, para que vocês consigam evoluir o projeto de vocês, avançando nas próximas fases também, tá? Além de disponibilizar o espaço físico do parque, para aqueles que não conhecem, com acesso a laboratórios, salas de reunião, coworking. Os empreendedores que tiverem interesse, é só entrar em contato aqui com a equipe do parque para organizar. Mas o objetivo do parque é esse, fomenta o ecossistema, essa conexão, e a gente da Fundação 7 também tem apoiado nisso, então sintam-se apoiados, contem com a gente, não só nessa primeira etapa, nas outras etapas do edital. E para aqueles que não passarem, não se preocupem, vão também surgir outras oportunidades ao longo do ano e a gente vai estar aqui apoiando vocês. Tá? Vamos pensar, agora avançando na questão da proposta. Tá? A gente preparou todo um material, um checklist do que vocês precisam fazer para submeter, um guia de apoio que vocês podem baixar, um modelo da planilha de cronograma que é necessário também. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui agora no chat para vocês entrarem, é um link aberto, então todos aqui vão poder baixar. Para aqueles que estão vendo a gravação, a gente vai mandar também no e-mail depois, ou se não tiver acesso em algum momento, entre em contato com a gente que a gente manda. É um documento aberto, a gente está deixando transparente e aberto para vocês utilizarem, tá? Só lembrando que não é um documento oficial de submissão, então é um documento para vocês começarem a escrever a proposta, verem as dicas, testarem a questão do cronograma e outras coisas, mas na hora de enviar, vocês têm que enviar e colocar as informações na plataforma direto. Diga, Otávio. Só lembrando, eu coloquei aqui no chat o link do Drive, que o Thiago comentou. Vocês precisam baixar o material, não dá para vocês editarem online, ok? Só se caso alguém falar, não estou conseguindo editar ali a planilha, não sei o quê. É por isso, tem que baixar o material no computador de vocês. Ótimo. E usem o guia de apoio, que a gente colocou quais são os campos de submissão, o que tem que colocar em cada campo, vou dar uma explicada agora na sequência, mas já para escrever, porque na plataforma ele é um espaço mais difícil de escrever um texto completo. Lá é mais fácil só copiar e colar depois o texto pronto, tá? Porque ele não permite muitas edições, a visualização fica meio fechada, etc. O ideal é você testar e escrever fora, já aproveitar o Word e outras ferramentas para cuidar com português, etc. E depois só copiar e colar lá dentro da plataforma, fica mais fácil, tá? Na próxima live a gente deve fazer mostrando como submeter, então entrando na plataforma passo a passo, que é uma parte um pouco mais complexa. Hoje a gente quer ensinar vocês a pensar na ideia do projeto e começar a escrever esse projeto com algumas dicas, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui também, esse aqui é o QR Code que vai direto para a plataforma da FAPERJ, para a submissão do projeto de vocês. Para aqueles que já quiserem entrar na plataforma e já fazer o cadastro de proponente, etc., tem que fazer primeiro um cadastro de pessoa física, de pesquisador, né, etc., para depois vocês entrarem no edital e começarem a elaborar a proposta de vocês. A possibilidade de salvar a proposta, depois continuar editando, então não deixem para fazer o cadastro de vocês, etc., na última hora, tá? A gente vai mostrar isso bem em detalhes na próxima live, mas para aqueles que já têm empresa aberta, depois tem que cadastrar a empresa, etc., são detalhezinhos que a gente colocou no manual, já é bom vocês começarem a fazer, tá? Mas o foco hoje, a gente vai para a proposta. Primeiro ponto, esse edital, a gente tem que entender o que o edital está procurando e o que ele vai avaliar, obviamente, né? E o que ele possibilita para a gente de espaço para colocar a nossa ideia, tá? Como eu comentei, é um edital que prevê que vocês proponham uma ideia, um projeto e evoluam ele ao longo do edital até um MVP, uma proposta, uma versão inicial do projeto. E o que ele vai pedir não é muito diferente de outros editais de inovação. Então, ele vai querer entender a equipe de vocês, qual que é o problema que vocês querem solucionar, qual que é o produto que vocês querem desenvolver, qual que é o mercado e o potencial de inovação de escala desse projeto, certo? Mas tem algumas questõezinhas que eu gosto de trazer, que são algumas dicas para que vocês não podem deixar de colocar no projeto de vocês e alguns erros também que eu pretendo que vocês não cometam, tá? Primeiro é a questão de clareza e objetividade. O espaço permitido para cada uma das perguntas principais no edital é de 9.000 caracteres, isso é muito, tá? Então, cuidem para não ser muito prolixos e colocar um texto muito longo, muito complexo, vamos dizer assim. É mais interessante que ele seja mais claro e objetivo. Não precisa ser curto demais,
algumas linhas para explicar, por exemplo, qual que é o projeto de vocês. Tentem escrever o máximo que for necessário, vamos dizer assim, mas de forma direta e clara, principalmente pensando numa pessoa que não domina a tecnologia de vocês. Que o avaliador pode ser alguém que não é técnico, que não conhece sobre software ou sobre hardware de forma profunda, vamos dizer assim, mas ele tem que entender qual que é a solução de vocês. Então, escrevam de uma forma clara e objetiva para alguém que pode não conhecer a fundo a tecnologia de vocês, tá? A questão de dados é muito importante. Hoje em dia é muito fácil colocar no ChatGPT os critérios de avaliação do edital e quais são os campos que vocês têm que fazer, colocar em um resumo de 2 linhas a ideia e pedir para o ChatGPT fazer o texto inteiro para vocês. Só que ele não traz dados, não traz informações, não defende as afirmações que vocês colocam. E isso os avaliadores já sabem. Então, um texto vago, sem validações ou sem informações ou dados que validem tais afirmações, vou dar alguns exemplos, é considerado fraco comparativamente com outros projetos. Então, por exemplo, quando eu for falar de mercado, eu vou dizer alguns exemplos mais à frente, não adianta falar que meu mercado é amplo, que é de todas as pessoas do país, algum dado mais vago. Tentem trazer dados específicos, pesquisas, conforme pesquisa de tal lugar, da Associação Brasileira de não sei o quê, o número de empresas de varejo do país hoje é de tanto, logo, meu mercado é de, sabe, dados que reforcem, que mostrem para o avaliador, para quem estiver avaliando o projeto de vocês, que vocês têm um conhecimento profundo, que vocês pesquisaram, que vocês sabem do que vocês estão falando. Isso é muito forte, isso fortalece, obviamente, a qualidade da proposta de vocês. A questão de pedir feedback é justamente porque, às vezes, a gente está muito dentro do negócio, escreve de uma forma que a gente entende, mas tentam pedir para alguém que não é do negócio de vocês, dá uma lida, ver se ele entendeu a proposta, se ele teve alguma dificuldade de compreender uma parte. Isso ajuda bastante, porque é uma visão de um externo, então é outra dica interessante, tá? Em relação à equipe e conquistas, destaque muito bem, principalmente no trecho de equipe, as qualidades da equipe de vocês. Tem alguns editais, e esse é um dos que tem equipe como o critério de desempate, que dão muito ponto para a qualidade, multidisciplinaridade da equipe, ou seja, quanto que a equipe se completa em competências, experiências, a motivação, as conquistas, se já participaram de eventos, de prêmios, capacitações, etc. Por quê? Na inovação, quando a gente fala, é muito comum a gente mudar, pivotar, mercado, produto, ou seja, a gente começa com uma ideia de produto e ao longo do tempo muda para outro. A gente acha que vai vender para um tipo de mercado e depois muda. Isso faz parte da inovação de um certo nível de incerteza que uma startup começa no início. Mas a equipe é muito importante, porque ela é mais difícil de mudar, uma equipe já completa, vamos dizer assim. Então, geralmente, um dos pontos que mais tem pontuação nesses editais de inovação de início, assim, de ideação, é a equipe, tá? Então, tentem deixar muito claro a experiência, as habilidades da equipe de vocês. E se vocês estão sozinhos hoje no projeto, tentem achar algum amigo, algum parceiro para contribuir e montar uma equipe que se complemente, tá? Porque o avaliador sempre vai olhar se vocês têm a competência na equipe ou com parceiros, né, para desenvolver o que vocês estão propondo. Então, se você está propondo uma nave espacial, mas você não sabe nada sobre engenharia espacial, não tem ninguém na tua equipe que é engenheiro, etc., como é que você vai desenvolver aquilo? Sabe? Você tem que justificar a complexidade do que você está propondo, tá? Motivação é outro ponto que eu acho muito legal. Então, por que vocês estão propondo esse projeto? O que faz vocês irem atrás e resolver aquele problema? Sabe, da onde que surgiu? Então, é legal ter essa motivação, de expressar isso, tá? É algo interessante em projetos de inovação. E, obviamente, adaptar, como eu comentei no início, o público-alvo. Então, tenha em mente que os avaliadores podem não conhecer a tecnologia de vocês, então, cuidem para que não fique muito técnico o texto. Tem que ter um nível de complexidade, mostrar que vocês têm domínio sobre aquela tecnologia, o que vocês estão propondo, mas também não só termos técnicos muito difíceis, para que um avaliador que não conheça um pouco da tecnologia de vocês também consiga entender o projeto. Então, geralmente, os principais erros que a gente tem visto nos editais que a Fundação CERT aqui opera são essas questões de respostas vagas, então cuidem disso, que demonstre que o projeto de vocês não é muito original, que é muito parecido com outros, tá? Obviamente, joguem no Google ali, vê se a ideia de vocês já não existe, se já não tem uma outra startup parecida, porque vocês têm que ter alguma inovação, buscar algo diferente, tá? Meu orientador de mestrado, ele sempre falava, ou você é o primeiro, ou você é o melhor, ou você faz diferente. Então, se você não existe ninguém que faz, ou ainda não está fazendo o que vocês fazem, vocês são o primeiro, vocês têm uma vantagem. Se já existir, você tem que buscar ser o melhor. E se já existir alguém muito grande,
busque alguma coisa diferente para vocês terem algum sucesso de mercado. Então, esses são elementos de inovação que são importantes ter no projeto de vocês. Então, não apresentar dados e evidências é outro erro muito comum. A linguagem técnica, como eu comentei, e um erro muito comum que tem acontecido cada vez mais é errar no envio de documentação. E as fundações de amparo à pesquisa, como a FAPERJ, têm sido cada vez mais rigorosas. Então, se vocês não enviarem um documento da lista que eles pedirem, ou enviar errado, vocês são eliminados e a proposta de vocês não é nem aceita. Um edital recente aqui em Santa Catarina teve quase 50% dos eliminados só na parte documental, o que é um absurdo. Então, cuidem muito com a questão documental, tá? Já deem uma olhada ali no edital, veem com os documentos, a gente preparou o checklist. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente para a gente também tirar algumas dúvidas de vocês. Dúvidas mais complexas, obviamente, têm que ser direcionadas para a FAPERJ, né, que é a entidade que está responsável pelo edital, e eles geralmente são bem rápidos em responder, tá? Mas não deixem para a última hora, isso que é importante, porque às vezes tem que ir atrás de um documento, às vezes não sabe se aquele documento vale ou não, tá com a dúvida e vai deixar para os últimos 2 dias, vai ter um monte de gente com dúvidas, é capaz de dar problema. Então, a pior coisa é ficar fora por erro de documentação, então cuidem, por favor, em relação a isso também, tá? Critérios de avaliação deste edital. São 5 critérios principais que o edital diz para a fase 1, tá? Eu vou deixar de fora as fases 2 e 3. A fase 2 é principalmente a questão de cronograma, e a fase 3, ela foca na evolução do próprio plano, junto com as capacitações, mas vamos focar, então, na fase 1, tá? A primeira parte de pontuação vai ser em relação ao conceito geral e produto e serviço, que é basicamente o produto de vocês, qual que é o problema, eu vou entrar em detalhes de cada um. A equipe, como eu comentei, é o segundo critério, o modelo de negócio, o potencial de escalabilidade e o potencial de mercado. São parecidos, mas são diferentes, eu vou explicar a diferença entre eles, mas esses são os 5 critérios de avaliação deste edital dessa fase. Tá? Na parte de conceito, são 3 campos principais, cada um com 9.000 caracteres, e o ideal é que vocês consigam ter um texto que se conecte, obviamente, que traga informações. A gente trouxe alguns pontos aqui, isso também está no nosso manual, mas é legal de quais informações ter em cada campo. Então, o primeiro campo que aparece dentro do formulário é a descrição do conceito do produto e do serviço, que basicamente o que ele quer é entender a proposta de valor da solução de vocês. Então, o que é, qual é o diferencial dela, qual é a finalidade da solução, e isso, obviamente, conectada com um problema. Então, explicar bem claro qual que é o produto ou serviço, quais são as suas funcionalidades, por que ele é inovador, se ele tem alguma funcionalidade diferente, se ele usa uma tecnologia diferente, se ele é para um mercado diferente, e já colocar, nesse início já da submissão, é sempre já legal colocar o modelo de negócio de vocês. Eu vou vender para quem, de que forma, eu vendo para consumidor final, eu vendo para governo, eu vendo para empresas, eu vendo por assinatura, já tentem colocar a ideia de venda de vocês já nesse início, para o avaliador já no início do texto já entender qual que é o produto, por que ele é diferente e qual que é o modelo de negócio. Depois vocês podem deixar mais claro, mas já no início é bom ele já entender essa parte básica do negócio de vocês. Tá? Depois tem um campo grande para descrever o problema, então obviamente ele quer entender a relevância. Então, qual problema vocês estão solucionando com a solução? Isso é relevante no sentido de em quem acontece esse problema? Acontece nas empresas, acontece nas pessoas físicas? São todas as pessoas que têm esse problema? É um problema que se repete? É um problema só de agora? É um problema que tem um impacto na sociedade como um todo? Então, tentem trazer elementos que justifiquem e, novamente, quanto mais dados vocês trouxerem, melhor. Minha startup, ela atua em ajudar Vou dar um exemplo de startups reais que a gente conhece, que a gente trabalha junto. Tem uma startup que a gente mentora, que eles trabalham ajudando as enfermeiras a saber a hora de mudar a postura de internados em hospitais. Se tu não mexe a postura deles, eles ficam parados em uma postura deitada numa cama por muito tempo, isso dá uma lesão. Qual que é o problema? É melhorar, dar eficiência ao processo de mudança de postura de pacientes em leitos do hospital, porque hoje ele é ineficiente, isso causa danos no atendimento clínico. Qual que é o dado? Daí, se tu conseguir um dado de quanto que isso causa, então tu consegue, por exemplo, pegar um dado de quanto é o número de lesões por ficar parado na mesma posição. Esses dados existem. Isso justifica, isso mostra a grandeza do problema de vocês. Então, tentem achar alguns dados que validem ou que ajudem a defender a solução de vocês, tá? O impacto. E o último ponto é o estágio de desenvolvimento. Então, o edital ele não obriga vocês a terem algo desenvolvido ou em algo já avançado, mas é legal deixar bem claro o que vocês já desenvolveram ou que já validaram ou testaram junto a clientes. Tudo isso diminui incertezas em relação ao projeto de vocês.
Uma startup, no conceito acadêmico, é uma empresa voltada de incertezas, mas com muito potencial. Então, o potencial vocês vão mostrar lá nos quesitos de potencial de escala, etc. E as incertezas vocês diminuem quanto mais vocês mostrem dados que já foi validado uma funcionalidade, que aquilo que vocês estão desenvolvendo realmente tem um mercado que vai querer comprar, que eles já disseram que é daquela forma que eles querem receber. Então, não adianta vocês falarem que vão desenvolver um aplicativo, ou um site, ou uma plataforma, várias tecnologias com IA, etc., se lá na frente pode ser que o cliente não queira. Ele queria, na verdade, era uma coisa física, impressa, não sei. Então, tentem justificar. Olha, eu vou desenvolver um aplicativo, eu já conversei com 2, 3 possíveis clientes, eles falaram que realmente, se eles tiverem um aplicativo, isso vai ajudar, então isso já valida o formato. Então, todos os dados que vocês conseguirem trazer, que mostra que vocês já começaram a desenvolver alguma coisa, já têm desenvolvido, e principalmente que já testaram ou já mostraram para possíveis clientes, isso ajuda ao avaliador entender que vocês estão no caminho mais certo. Logo, vocês vão ganhar uma pontuação maior em relação ao produto, ao serviço, ao que vocês estão desenvolvendo. Tá? Equipe, como eu comentei, o foco, obviamente, é entender quais são os integrantes dessa equipe, tá? E quais são as funções e experiências deles no projeto. Quando eu avalio projetos, o que eu olho quando eu quero olhar na equipe? Eu olho, principalmente, se ela tem a capacidade completa para desenvolver o que está propondo. Então, vou desenvolver um software e um hardware. Tem pessoas na equipe que demonstraram que têm capacidade ou conhecimento em hardware e em software? Se não tiver, está identificando um gargalo nessa equipe. Tem alguém que já teve uma experiência de empreendedor, de gestão? Quanto mais completa for a equipe, mais interessante é no sentido de complementariedade dos sócios. Tá? Então, mostre cursos que vocês fizeram, experiências que vocês já tiveram, a dedicação que vocês esperam ter no projeto, isso também é bem legal. E eu não dou muito ponto quando eu percebo que todo mundo não vai colocar nenhuma hora naquele projeto. Está todo mundo com um monte de coisa, todo mundo tem outros empregos, e não tem ninguém para colocar um pouquinho mais de dedicação. Acabo tirando um pouquinho de ponto. Então, mostra que vocês têm uma dedicação X no projeto, se ele for aprovado, etc. Isso também é bem importante. Tá? E não tenham medo de mostrar gargalos dentro da equipe. Eu quero dizer, hoje a minha equipe não tem conhecimento em hardware. Nós vamos buscar um parceiro, já identificamos qual é o tipo de conhecimento que a gente precisa, a gente vai aumentar a equipe lá na frente. Mostrar que vocês têm uma deficiência, vamos dizer assim, que falta alguém na equipe, mas já mostrar uma solução para isso também é positivo. É melhor do que deixar escondido, porque o avaliador é uma pessoa que já sabe, ela vai identificar isso. Então é melhor que você já mostre que tem alguma carência e mostre como é que vocês vão solucionar isso. Ou contratando alguém, ou indo atrás de um parceiro, ou procurando algum apoio de algum, não sei, trazendo um sócio novo, etc. Isso também é bem importante para eles entenderem que ou vocês já têm uma equipe completa, ou vocês estão desenvolvendo e montando essa equipe completa nos próximos passos agora do edital. Tá? Modelo de negócio. Obviamente, no trecho ali que pede para explicar um pouco da inovação do produto, aí é mais interessante vocês descerem um pouquinho mais em o que é a inovação do projeto. Tá? Então, o que torna esse projeto único no mercado, diferente. Pode ser inovação de produto, tecnologia, pode ser inovação de processo, ou seja, eu te entrego de forma mais rápida, eu te entrego de forma virtual, eu tiro um processo de papel e transformo em digital. Então, não precisa ser só produto, a inovação, ela pode ser um processo diferente, ela pode ser um modelo de negócio diferente. Então, não é uma tecnologia muito inovadora, não é um processo diferente, mas eu estou vendendo de outra forma, e isso é uma inovação também. Então, mostre onde está a inovação, o diferencial do negócio de vocês, e aqui nesse trecho, explique um pouquinho mais como é que vocês pretendem comercializar, como é que é o modelo de negócio de vocês. É assinatura, a assinatura vai ser paga via plataforma, a gente pretende, está estimando mais ou menos que vai ser mais ou menos esse valor, é um modelo que já funciona em outros negócios similares de outros setores. Então, justifiquem um pouquinho como é que vai ser o modelo de negócio de vocês, para que o avaliador entenda o que vocês já esperam do projeto, obviamente, né? E se vocês, obviamente, já validaram também isso com clientes, é interessante já colocar, já conversamos com clientes, eles já falaram que tem aderência, ou que eles pagariam isso também é legal, tá? E algumas alternativas de monetização também é interessante já colocar. Venda de assinatura, venda direta, vou cobrar licenciamento, então são formas de vocês monetizarem também, é interessante mostrar, que mostra que vocês já têm uma noção um pouco mais clara de como vai ser o negócio de vocês ainda. Qualquer dúvida, gente, a gente pode entrar em contato, explicar um pouquinho mais, dar algumas dicas do que colocar em cada uma. Eu sei que para alguns que estão começando a empreender no primeiro momento, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil, não sabe alguns exemplos de monetização, etc. A gente vai estar
também passando alguns conteúdos para vocês. Tem bastante conteúdo do Sebrae também que pode ser acessado com algumas dicas. Mas a gente tem um mês aqui para trabalhar junto com vocês e arrumar e ajudar a fomentar esse texto de vocês, tá? Outro ponto de avaliação é a questão de escalabilidade. Como eu comentei, o avaliador olha para riscos, incertezas, mas ele também olha para potencial de vocês. Então, escalabilidade é quanto que esse projeto pode ser replicado em outros mercados, em outras cidades, e tem o potencial de crescer. Então, qual que é a oportunidade de crescimento desse mercado? Tem uma tendência positiva? O mercado de saúde é um mercado que está crescendo, que está tendo muito investimento, que tem muito recurso disponível. Então, mostre as tendências do mercado de vocês, que mostram um potencial de crescimento. É uma solução que pode ser replicada lá para fora, para internacionalizar depois, tem potencial. Mostra esse potencial de vocês de crescimento, que não seja só em Angra dos Reis, ele possa crescer depois, tá? E como vocês pretendem comunicar a venda de vocês, o negócio de vocês, então, com alcance. É um negócio que a gente vai comunicar digitalmente, a gente vai ter uma página, a gente consegue acessar, qualquer pessoa do Brasil todo pode acessar hoje, ou a gente vai ter parceiros em cada região que a gente for expandindo. Como é que vai ser o relacionamento de vocês com seus clientes? Vocês vão ter um canal de comunicação para eles tirarem dúvidas, vão ser clientes mais próximos? Tentem mostrar um pouquinho de como é que vai ser esse relacionamento, que é importante para eles entenderem como é que vocês pretendem evoluir junto com os clientes de vocês. E, por fim, o potencial de mercado, que é o tamanho de mercado base de vocês. Público-alvo, quando a gente fala, são os clientes ou usuários da solução de vocês, tá? E tentem não ser vagos aqui, quando definir qual é o público-alvo. Eu tenho uma solução de curso de inglês. Ele serve para qualquer pessoa do Brasil. Eu posso colocar que meu público-alvo é qualquer pessoa do Brasil? Posso, mas não é bem visto. Porque não é toda pessoa do Brasil que vai querer o seu curso de inglês ou que tem mais aderência, que tem mais interesse no teu curso. E geralmente vocês têm um nicho, algum tipo de pessoa com alguma característica que é mais interessante. Então, são pessoas, são os turistas de Angra dos Reis, então já fecha um pouco mais, são os turistas de alto poder aquisitivo, são os turistas de veraneio, ou, sabe, tentem achar ou identificar qual que é esse perfil de cliente ideal, ou que tem mais adesão, que primeiro deve entrar ou acessar a solução de vocês. Porque isso é nichar, isso é identificar um grupo específico dentro do potencial de mercado que vocês têm. Por que isso é importante? Porque quando vocês forem fazer divulgações, conexões, fazer a venda, esse é o público que vocês devem começar. E é o público mais factível de comprar o negócio de vocês. E aí, tentar encontrar informações sobre isso também é importante. Outro exemplo, vamos dizer que eu tenho um sistema, um software, que ajuda pequenos empresários a fazer a gestão de logística, sei lá. Eu posso pegar e falar, meu público-alvo são todos os pequenos empresários, eu posso procurar dados no número de empresas com até 20 funcionários no país. Isso é um número público, vocês conseguem achar. Aí eu posso tentar achar o número dessas empresas no Rio de Janeiro. Eu já estou fazendo um recorte ainda mais específico. Quanto mais dados e recortes específicos vocês trouxerem, mais interessante vai ser para vocês. Mais validado vai ser a ponto de vista do avaliador, né? Que vocês então têm um dado mais plausível e uma informação mais correta em relação ao potencial inicial, pelo menos, de clientes de vocês, tá? E principalmente dessas características. São pequenos empresários, geralmente a gente vai começar com varejo, porque geralmente é o pessoal que tem mais problema com logística, então a gente vai deixar de lado outros pequenos empresários. Então tentem trazer informações que justifiquem isso, tá? E quando a gente olha potencial de mercado, é impossível não falar de concorrentes. Porque mesmo que vocês não tenham identificado hoje outra empresa que faça algo igual ao que vocês estão fazendo, existe algum processo que substitui de vocês hoje. Então, vamos dizer que não tem nenhuma empresa que faça, como eu falei ali, um software de gestão de logística. Mas as empresas estão fazendo a gestão delas de alguma forma, nem que seja em Excel. Então, assim, tentem entender hoje como é que é o processo daquele problema que vocês identificaram. Então, como o cliente de vocês corrige aquele problema, ele sana aquilo, né? Qual é a ação que ele faz, e quais são as opções que ele tem, seja um concorrente ou utilizar alguma outra ferramenta. Concorrentes, quanto mais dados vocês trouxerem mostrando os diferenciais de vocês, também mostra o maior potencial de vocês. Então, hoje identifiquei uns 3 ou 4 softwares similares ao meu, só que um deles é muito caro, o outro foca em saúde, e o meu vai focar em varejo, o outro é muito difícil de usar e o meu vai ser mais simples. Então,
para cada concorrente que vocês identificarem, tentem trazer alguns diferenciais que justifiquem que vocês vão ser ou o melhor, ou fazer diferente, ou ter alguma funcionalidade que o cliente de vocês vai pagar pela solução de vocês. Então, concorrentes identificar quais são e mostrar os diferenciais que a solução de vocês vai ter em relação a eles, para que vocês mostrem o potencial de vocês, tá? Não tenham medo de mostrar que existem grandes concorrentes no Brasil, que existem grandes sistemas, grandes softwares, mas não escondam e, obviamente, deixem bem evidente quais vão ser os diferenciais de vocês frente a isso, tá? Inicialmente, vocês podem ter poucos diferenciais, mas lá na frente pode ter muitos, não tem problema também. Mostre como vocês vão começar e como vocês vão evoluir isso lá na frente e vão se estabelecer no mercado, tá? É bem importante mostrar essa questão de diferenciais. Então, esses são os 5 pontos principais do edital, tá? Cada um desses trechos que eu coloquei, público-alvo, especificações, oportunidade de mercado, etc., cada um tem 9.000 caracteres. É muita coisa, tá? Se vocês forem colocar tudo isso, vai dar uns 15, 20 páginas, né, Otávio? Um texto bem grande. Não sei se precisa tudo isso, desde que vocês consigam deixar muito claro qual e colocar informações. E aí vão a mais algumas dicas em relação à escrita, tá? Geralmente, nessas plataformas das FAPs, das Fundações de Amparo à Pesquisa, você não consegue dar muito espaço, colocar negrito, colocar elementos visuais no texto, tá? Você simplesmente vai copiar e colar um texto lá dentro e ele vai ficar numa formatação meio texto corrido, tá? O que eu gosto de solicitar para o pessoal tentar fazer tenta colocar uns títulos tipo, agora eu vou falar sobre modelo de negócio. E modelo de negócio dá uns 2 espaços, daí faz um trechinho sobre isso, depois, porque daí pelo menos dá umas separações de texto que facilita para o avaliador ler depois. Se vocês tiverem link para site ou alguns outros links para notícias sobre vocês ou da onde vocês tiraram a informação, cola o link lá. Ninguém diz que não pode colar um link dentro do formulário. Se for um link resumido, né, não me coloca um link gigantesco. Porque se o avaliador clicar e for no site de vocês coletar mais informações, isso é positivo também. Ele não é obrigatório, mas se ele clicar e isso ajudar vocês na submissão, é interessante. Então, tentem montar um texto de uma forma bem coesa, porque o avaliador, ele vai avaliar vários projetos. Eu, quando faço avaliação de outros editais, eu pego 20, 30, 40 projetos, às vezes, para avaliar. E a gente recebe de quem é o dono do edital, quais são os critérios que a gente tem que avaliar e quais, vamos dizer assim, são as informações que a gente tem que buscar. Então, a gente vai no texto buscar aquelas informações bem específicas. Então, por exemplo, se aqui vocês estão falando que eles vão avaliar potencial de mercado, e vocês não falarem em nenhum momento qual é o tamanho de mercado, ou quais são os diferenciais, e eu não achar isso, ou de forma clara, eu não achar isso no texto de vocês, eu vou acabar avaliando de forma incorreta, certo? Então, deixem bem claro, o potencial de mercado nosso é tal por causa disso, o tamanho de mercado é esse. Tentem deixar mais mastigado possível para o avaliador, de forma clara e objetiva, para que ele ache as informações dentro do projeto de vocês, tá? Outros pontos interessantes, aqui não são erros, são algumas características que eu gosto de ter nos projetos, tá? Não tenham medo de mostrar risco ou incertezas, isso faz parte de um projeto de inovação. Então, isso aqui a gente ainda vai validar, a gente ainda vai testar isso. Isso faz parte de um projeto de inovação. Então, ter riscos, ter coisas que vocês ainda não validaram, não tem problema. Obviamente, deixando claro como vocês vão ir atrás dessas informações. A abrangência tem que ter inovação e uma startup, ela tem que ter um potencial de crescimento, potencial de escala, nem que seja um potencial futuro. Então, vamos começar com essa solução, mas a gente tem um potencial de, se a gente colocar IA, colocar mais alguma tecnologia, a gente conseguir expandir isso para o Brasil todo, expandir para fora. Então, mostre esse potencial e essa abrangência do negócio de vocês. Barreiras também é muito importante. Então, não adianta dizer que vai fazer uma solução se ela não tiver algumas vantagens ou não criar algumas vantagens em relação à concorrência. Então, isso aqui é uma tecnologia nova, isso aqui eu vou ter uma vantagem em cima do meu concorrente, eu vou entrar no mercado por causa disso, é isso que vai fazer eu ter sustentabilidade, é isso que eu vou ter vantagem. Então, deixe essas questões bem evidentes, tá? Aderência no sentido de realmente isso é um problema do meu cliente, eu conversei com ele, ele me disse que precisa, ele quer realmente isso. Muitas empresas erram nisso, escrevem um projeto que na cabeça deles é ideal e o cliente vai querer, lá na ponta ele não quer, ou não consegue demonstrar que isso realmente é algo que o cliente quer daquela forma. E se o avaliador sentir que vocês não têm firmeza, que vocês não têm certeza de que isso realmente é um produto que o cliente quer, ele vai acabar deixando um pouco, ou diminuindo um pouquinho o ponto de vocês.
E uma característica que eu acho muito legal, e nem todos colocam em projetos de inovação, são externalidades. O que significa isso no conceito econômico? Significa impactos indiretos, positivos ou negativos. Geralmente a gente quer destacar os positivos, né? Que o projeto de vocês vai ter. Vou dar um exemplo. É um projeto que eu vendo para uma empresa grande uma gestão eficiente de resíduos. Para o meu cliente, eu estou fazendo ele gerir melhor os resíduos dele, que ele gera, etc., diminuir custos, etc. Vamos dizer que esse é o impacto que eu tenho direto no meu cliente. Mas uma externalidade positiva na sociedade é uma emissão de resíduos menor por parte de uma grande indústria. Se o negócio de vocês tiver alguns impactos a mais, seja a melhoria de qualidade de vida das pessoas, saúde, sustentabilidade, aquelas ODSs, por exemplo, isso é muito interessante, também mostra o potencial do negócio de vocês adicional, tá? Então, se tiver externalidade positiva, mostrem isso. Então, impactos que o negócio de vocês pode ter na sociedade como um todo. Desburocratização, melhoria de eficiência em algum serviço público, diminuição de filas, sei lá, sabe, impactos ambientais, tudo isso é muito legal, isso também ajuda um bom projeto de inovação, certo? E a submissão do edital, ele pede 2 vídeos, tá? Os 2 vídeos têm duração máxima de 4 minutos, então cuidem com duração. Se a Paperd for muito rigorosa, pode ser que ela tire pontos, vamos dizer assim, se vocês extrapolarem o tempo. Então, isso é um ponto interessante para vocês cuidarem, tá? Um primeiro vídeo é para falar sobre o proponente e sobre a equipe, então deixem muito claro a trajetória de vocês, como vocês se conheceram, qual é a capacidade de vocês, os cursos que vocês estão fazendo ou vão fazer, as experiências de vocês e por que vocês têm uma equipe para fazer aquele projeto ou estão montando uma equipe completa para fazer aquele projeto. Isso em 4 minutos tem que ficar bem claro, tá? E o outro vídeo é em relação à proposta. Então, qual que é o produto, qual que é o mercado, daí vocês tentam permear aqueles outros itens ali de avaliação, tá? Deixando bem claro. Dicas, usem elementos visuais. Então, formas de gravar esses vídeos é vocês usarem algumas plataformas. Otávia, João, me lembrem o nome daquela que grava vídeos, StreamYard, por exemplo. Então, se puderem colocar o exemplo da StreamYard aqui no chat, o StreamYard é um gratuito onde você consegue se gravar na webcam do notebook, do computador, fazendo uma fala e mostrando, por exemplo, um PPT ao fundo. Então, usar elementos visuais. Diga, João. Não precisamos ir mais longe. O próprio Google Meets, ele permite isso. Você cria uma agenda no seu próprio Gmail e consegue fazer uma reunião ali entre você e o proponente, apresentando algo no modo gravação, e depois tem essa gravação com áudio tudo certinho. Então, o próprio Meets já tem essa ferramenta, é um acesso mais fácil aí para o pessoal. Ótimo. Porque se o vídeo é obrigatório, gente, aproveitem esse vídeo para que ele auxilie o avaliador a entender a proposta de vocês. Então, se vocês montarem uma apresentação PowerPoint, forem gravarem um vídeo bem falado, mostrando alguns elementos visuais, as fotos, porque lembra que a proposta escrita não mostra nada, é só texto. Então, nessa visual, mostra a foto de como é que vai ser o produto, do que você já tem, da equipe de vocês, ou pelo menos de desenhos de como o produto vai ser. Tudo que vocês conseguirem trazer de elementos visuais vai ajudar muito no entendimento do avaliador. O avaliador, geralmente, ele não quer errar na avaliação. Então, se ele tiver dúvidas, ele bota uma avaliação mediana ou ruim, porque ele não quer dar uma avaliação muito positiva para alguém e ele entendeu errado. Ele cuida, ele tem medo, vamos dizer assim. Então, quanto mais vocês mostrarem e deixarem ele confortável para ele dar uma boa avaliação, ele vai fazer isso. E a avaliação mediana ou ruim não passa. Então, tem que ter uma boa avaliação. Mostre com esses elementos, tá? E, obviamente, atentem para a qualidade da imagem e do som. Então, não gravem no celular, em um lugar barulhento, etc. Isso vai incomodar o avaliador, o cara mal-humorado vai dar uma nota ruim para vocês. Tá? Se ele não conseguir ler nada, não entender o texto, no vídeo que ele for ver, também não conseguir escutar nada barulhento, ele não tem o que fazer, entendeu? Então, tentem mostrar profissionalismo, mostrar um pouquinho de dedicação, etc. Isso também é sempre muito bem avaliado. Tá? Isso faz diferença na avaliação de vocês. Dicas gerais são essas, tá? Eu vou terminar aqui minha apresentação, de compartilhar para ver vocês. O que a gente queria comentar hoje para vocês, então, era mostrar essa oportunidade, mostrar essas possibilidades para vocês do edital, tá? Que ele é muito factível, ele é uma grande oportunidade, uma quantidade muito grande de projetos vão ser aprovados, que o Parque está aqui para ajudar vocês, junto com a Fundação CERT. Então, hoje era para incentivar, dar algumas dicas para vocês já começarem a escrever, procurarem amigos, parceiros,
sócios para começar a desenvolver o projeto, aqueles que ainda não têm, né? E para aqueles que já têm, começarem a pensar em que vocês vão colocar na plataforma, certo? Na próxima semana a gente vai fazer mais uma live, acho que a gente pode organizar, né, Otávio, de fazer talvez mais específica de como entrar na plataforma, tirar algumas dúvidas mais técnicas, né, de submissão dentro da plataforma, e obviamente, abrir um espaço para dúvidas daqueles que já começaram. A nossa equipe vai estar em Angra dos Reis na semana do dia 14, 15, 16 e 17, né, João? Então, passando no Cefet, passando em algumas instituições para conversar com quem tiver interesse, deve fazer algumas apresentações também para tirar dúvidas, deve fazer alguma ação no parque também, que a gente vai organizar e mandar para o e-mail de todos aqueles que estão aqui inscritos ou que estão próximos aqui do parque. Na última semana, de novo, a gente deve fazer, então, assim, não se preocupem, a gente vai fazer várias sequências, né, de reuniões aqui com todos aqueles que estiverem interessados, mas o que a gente espera de vocês é essa dedicação, de que vocês já corram atrás, comecem a escrever. A gente preparou um material bem didático, assim, vamos dizer assim, né, explicando o que fazer em cada uma das etapas e espaços para vocês submeterem. Mostrem isso para o sócio de vocês, para os parceiros, já comecem a escrever. Hoje em dia tem ferramentas que ajudam muito, então em meia hora, uma hora com o ChatGPT você já sai com 10 páginas escritas para começar, e depois vocês começam a evoluir e melhorar o projeto. Não adianta só fazer o ChatGPT, já garanto que não vai passar. Mas é uma base, já ajuda para explicar algumas coisas que vocês podem ter dúvidas. E depois vocês vão aprofundando isso, porque a gente tem aqui 3 semanas, 4 semanas até o final do edital. É bastante tempo, tá? Dúvidas mais técnicas, se eu posso colocar aquilo no orçamento, não posso, se esse meu documento pode ou não pode. O ideal é sempre mandar para a FAPERJ, que é a dona do edital, por e-mail, para que ela responda para vocês também de forma formal e vocês sigam aquela orientação. Dou exemplos também meus, eu já peguei editais desse tipo, tive dúvida de como utilizar recurso, na época, 10 anos atrás, eu queria usar o recurso para fazer uma contratação fora do país, para abrir minha empresa lá, o edital não falava que sim, não falava que não, eu entrei em contato com a fundação aqui do meu estado, eles me explicaram como fazer, eu segui aquela regra e fiz certinho. Outros empreendedores ligaram, ouviram uma coisa, entenderam outra, fizeram de um jeito, depois na prestação de contas tiveram problemas. Então é sempre bom seguir formalmente o que a FAPERJ, que é a dona do edital, indica em relação principalmente à documentação em relação orçamentária, porque eles são os donos, são eles que vão dizer as regras do jogo. Parque Tecnológico e a Fundação 7, a gente estamos apoiando vocês, mas em relação a ideias, sugestões, orientações, mas a gente não pode responder pelo edital. Tá bom, pessoal? Otávio. Você falou que eu ia comentar nas suas últimas palavras. O parque e a Fundação 7, nós não somos parceiros ali diretamente da FAPERJ, porém nós estamos abraçando essa ideia e divulgando para vocês. Nós estamos fazendo um trabalho usando a nossa experiência em outros editais, participando também de editais, e então é a nossa leitura que a gente está fazendo, com dicas e tudo mais, porém, dúvidas técnicas é direto com a FAPERJ. Lendo o edital, tem lá o e-mail, eu já mandei o e-mail lá tirando as dúvidas também, para a gente poder melhor entender algumas informações. No dia seguinte, eles já responderam, então, pessoal, FAPERJ é a dona do edital, dúvidas técnicas, se pode ou não pode, é direto com eles. Na dúvida, é direto. Não fiquem esperando daí uma resposta nossa, porque a gente também pergunta para eles o que precisa, tá? Outras dúvidas, que nem o Thiago falou, o que é melhor eu colocar em um campo ou outro, na hora de redigir o texto, essas dúvidas, sim, nós auxiliamos, damos nossas dicas, também não é nada assim que estamos prometendo a aprovação de ninguém, porém, entra a nossa experiência na escrita de textos de projetos. Para isso, amanhã pela manhã, nós estaremos enviando um e-mail para todos vocês que se cadastraram no formulário, junto com a gravação desse webinar, também, novamente, com o link do Drive, onde tem os nossos materiais que são modelos. Novamente, não é material oficial, não é preenchendo aquele arquivo de Word que é submissão de projetos, tá? Aquele é só para rascunhar o texto de vocês. Vamos enviar todo esse material e vamos enviar também um link de um grupo de WhatsApp que é do parque para centralizar ali, né? Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser o apoio da Fundação 7 do parque também para a escrita de projetos. Quem tiver esse interesse, eu vi lá que no formulário a maioria colocou que tem interesse em participar desse grupo. Caso vocês queiram, é só acessar o grupo
e a gente vai estar centralizando as dúvidas ali em um único canal para facilitar também para a gente, tá? E agora eu deixo aberto espaço aqui, caso vocês queiram também, João, tirar as suas dúvidas. Não, antes de passar muitas dúvidas, eu só queria complementar a fala ali do Thiago e da Otávia. A gente sabe que é muita informação, tá, pessoal? Principalmente para aqueles que já viram um formulário, já entraram no sistema, ou que mesmo chegaram aqui e viram toda essa complexidade. Parece complexo, mas só parece. É um edital de incentivo público, né? Então, a FAPERJ ela precisa de um respaldo, de um formulário bem preenchido, de algumas informações, para ter esse respaldo, para passar um recurso alto como esse para pessoas físicas. Eu sei que a gente falou em vários momentos aqui, startup, clientes, etc. e tal, mas, claro, o objetivo desse edital é que se formem, nasçam novas startups, mas ele é um fomento destinado a pessoas físicas, tá? Não precisa ter CNPJ nesse primeiro momento, né? Não precisa ter nada muito formalizado, é só a tua ideia, tá? Utilizem dessas dicas, utilizem um formulário como uma trilha. Eu achei muito complexo, eu acho que não é para mim, eu só tenho a ideia, eu não desenvolvi nada, não validei nada. Tem um mês, utiliza esse um mês para seguir ali a trilha do formulário, coloca tudo no Word, no ChatGPT, para estruturar, vai montando a sua proposta com base no formulário, buscando ali informações na internet, nos concorrentes, né, entendendo qual é o seu público-alvo, qual é o diferencial do que você vai propor, vai trabalhando nisso, desenvolvendo essa proposta, e no final o formulário vai ficar simples. A FAPERJ ela não espera que vocês estejam com tudo pronto, que esteja tudo mega desenvolvido, mega validado, como a gente já disse algumas vezes. É um edital para ideias, né, de fomento, né, e é um valor muito substancial, como o Thiago falou. Outros projetos, até mais robustos, que são voltados para CNPJs, não dão um recurso com um valor tão alto, tá? Então, não percam essa oportunidade. Um mês não é pouco tempo, dá para trabalhar, deixar tudo bem redondinho. A Fundação CERT, o parque estão, assim, de portas abertas, disponíveis para tirar dúvidas, dicas. Os alunos do Cefet ainda contam com o apoio da professora Nilce, do professor Rômulo, que estão aqui presentes. A gente vai fazer uma série de interações com eles também. Então, não deixe essa oportunidade passar, não por preguiça, ou por achar que é muito difícil, ou por achar que a ideia é muito incipiente. É voltado para isso mesmo, para desenvolver, para transformar ideias em negócios. Então, se você tem uma ideia, gente, não perde tempo, bora aproveitar. Era esse recadinho que eu queria passar, pessoal. Por gentileza, Thiago. Só 2 pontos também, que eu tenho que me ausentar, daqui a pouco tem outra chamada, pessoal. Mas o pessoal da nossa equipe fica aqui para tirar dúvidas. Não deixem para a última hora, tá? Por favor. Eu já vi muita gente também perdendo editais com bons negócios, com bons ideias, mas que deixou para fazer no finalzinho, e aí acabou por não conseguir submeter de forma correta, tá? Então, 30 dias é um bom tempo, mas se deixar lá para cima, lá para o final, pode se atrapalhar, tá bom? E esse edital também é um bom teste, e isso vai servir para vocês terem um bom projeto escrito até para outros editais, como eu comentei. Ele segue um padrão de outros editais, muito do que vocês desenvolverem aqui, evoluírem, vocês vão conseguir reutilizar depois para um Centelha, para outros editais, então que também é interessante. Então, aproveitem esse apoio que o parque está oferecendo para vocês ajustarem, melhorarem o projeto de vocês, testarem, tomara que muitos passem e depois também consigam aproveitar o que construírem aqui para outros editais. Perfeito, pessoal? Baltazar, pode ir falando, pode fazer sua pergunta. Peraí. Depois eu venho respondendo as mensagens que estão no chat. A pergunta é, esse edital não precisa você estar vinculado a alguma instituição de ensino. Eu, pelo menos, não identifiquei isso lá no começo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, estar participando desse processo também não me impediria de participar de outros processos. Por exemplo, eu estar dentro da FAPERJ não me impediria de estar dentro do Centelha. Como é que funciona isso? Agora eu vou olhar lá, no edital já fala algo sobre o Centelha, pelo que eu me lembro, tá?
Se você já participou do Centelha, você não pode participar desse edital. O inverso, se você participar desse edital, eu não sei te responder se você poderá participar do Centelha 3 depois. Acredito que não, porque o inverso já não pode. Já está colocado lá. Se eu não me engano, é Centelha, e eu não me recordo se Tecnova também. Ele fala de outros editais de fomento, algo assim. Marcos? Oi, Otávio. Boa tarde a todo mundo. Só para ajudar, porque o recurso ele sai da mesma origem. Então, possivelmente, o contrário também não vai ser possível, porque você estaria usando novamente recursos da FAPERJ. Isso. Então, não pode ser cumulativo. Isso, e na verdade, assim, você pode concorrer ao edital, né? Você pode concorrer, você não pode estar usando os recursos. Então, não custa tentar dessa vez e depois, se não conseguir, você consegue participar do próximo também. Fica um teste, porque nós, como Fundação CERC, nós estamos um pouco próximos do Centelha, e em questão de outros estados, assim, que já participaram, o formulário, né, a inscrição para o Centelha, ele segue esse mesmo padrão. A FAP usa o mesmo padrão de você tem que submeter as perguntas de problema, você tem que solucionar um problema, você tem que trazer sua equipe, você tem que trazer orçamento. A estrutura é muito similar. Então, para as equipes, como o João falou, não precisa ser uma empresa, né, pessoa física, que já estejam sabendo ali do Centelha 3 e pensando nisso, esse formulário aqui já pode ser um test drive ali, um teste para ver como que vai ser depois, tá? Caso vocês queiram Centelha, pode daí não aceitar esse recurso. Marcos, tudo bem, obrigada. Esse recurso para tentar o Centelha, mas de recurso financeiro, João, você se lembra? De recurso de fomento é similar, né? Eu até ia puxar isso. Historicamente, pouquíssimos estados chegaram tão próximo desse valor. Então, normalmente, é menor o valor no Centelha oferecido. Como o Thiago comentou, é na casa ali dos 60, no máximo 70 mil. Esse ainda permite bolsa, né, ser utilizado uma parte do valor para pagamento de bolsa, né, para dedicação do empreendedor, uma parte do horário na dedicação do projeto. O Centelha, a gente tenta articular, eu falo a gente porque eu também atuo como coordenador em algumas edições do Centelha estadual, junto a algumas FAPs, e a gente tenta articular, trazer bolsas do CNPq, mas não são todos os estados que conseguem. Então, esse é um diferencial legal de que parte do recurso pode ser utilizado como uma bolsa, né, como um valor para remunerar o pesquisador / empreendedor a atuar no projeto. Professora Nilce, antes de dar continuidade, muito obrigada pela presença e por estimular os alunos a também participar dessa conversa. E agora a gente começa o maior trabalho, que é a submissão dos projetos. Exatamente. Agradeço vocês, os esclarecimentos foram excelentes. Pensei que eu tivesse fechado aqui o microfone. Os esclarecimentos foram ótimos, excelentes, e agora a gente tem que começar a colocar a mão na massa, né? Exatamente. Isso. Vai se falando e tirando as dúvidas. Eu acredito que a partir desse momento que as dúvidas vão começar realmente a surgirem, né? E aí nós vamos fazendo essa força-tarefa aí, ok? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Baltazar, não sei se foi respondido sua dúvida. Não sei. Foi sim, ficou claro para mim. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Letícia. Oi, boa tarde. Obrigada, realmente obrigada, foi muito esclarecedor. E uma dúvida minha era justamente entender melhor como funciona esse edital, justamente porque nosso projeto, a gente gostaria de mostrar mais ele. Pelo que eu entendi, ele é algo mais online. Então, queria realmente saber, porque por ter essa probabilidade de a gente não conseguir entrar em outros projetos, como o Centelha, o Tecnova, então a gente queria entender melhor, justamente para saber se valeria mesmo a pena a gente entrar nele ou outros. Sim. Só um segundinho, João. Na verdade, vocês têm grande probabilidade de conseguir um Centelha e um Tecnova, tá bom? Já conhecendo o de vocês. Vocês têm muito potencial para um Tecnova.
que é para começar no Rio de Janeiro, não sei quando, se o João souber, mas está vindo. O Parque vai estar divulgando bastante, o Tecnova também, tá? João, se quiser agora falar da resposta, eu só queria deixar esse adendo. Mas a questão de visibilidade, os outros, tanto o Centelha quanto o Tecnova, eles também são online. Uhum. Eles também têm existem alguns eventos presenciais, conforme quem está executando, né? Depende muito da FAP, tem FAP que opta por fazer o processo 100% online, tem FAP que opta por fazer algumas interações, alguns workshops presenciais, mas, de fato, no caso desse processo, desse projeto, desse edital, ele ser majoritariamente online, não é algo tão ruim, ainda mais que o parque está abraçando essa ideia e vai propor uma série de ações complementares, de eventos, né, para abraçar esse edital e os aprovados desse edital de Angra dos Reis e dar esse suporte, inclusive nas outras fases. Então, é um bom start para tirar a ideia do papel, para formalizar, né, criar um CNPJ. A Otávio, pelo jeito, já conhece o projeto de vocês. Eles estão incubadas no parque. Ah, bom. A gente também tem uma série de editais, um universo de editais. Eu acho que a gente não tem que segurar a não participação de um para garantir o outro, até porque o Centelha é mais concorrido, é um processo que já está na terceira edição, o Tecnova é um valor muito mais alto, né? Então, tem que abraçar tudo que estiver vindo de recurso público, né? Normalmente, o Tecnova, para quem participou de Centelha, outros editais de fomento, tem uma nota a mais, né? Isso, nossa Fundação CERT, a gente está trabalhando junto com a FAPERGS, no Rio Grande do Sul, e lá, editais anteriores ao Tecnova, de fomento à criação de startups, somaram nota para aqueles que participaram do Tecnova, então é uma possibilidade da FAPERG ir por essa mesma linha, até porque não que seja uma escolha mais decidida do lado da FAPERG, mas é muito mais fácil trabalhar com quem já tem experiência em editais públicos, quem já sabe fazer uma prestação de conta, né? Então, isso é valorizado também pelo reconhecimento de outras interações da própria FAP, né? Acredito que a FAPERG ela pode seguir por esse mesmo caminho. E a questão de visibilidade, ter recurso público, vencer um edital público, ganhar esse valor, trabalhar junto ao governo, é algo que dá visibilidade. Então, a gente vê que o pessoal sempre coloca na página, no site da empresa, no Instagram, porque é algo que até o próprio investidor ele vai reconhecer de essa empresa sabe captar recurso público. Né? Então, eu acho que não tem que fazer uma escolha de edital, e sim tentar abraçar o que vier, porque tem muito recurso público, gente. A gente, às vezes, fala que o Brasil não oferece nada, o Estado não oferece nada, é só cavocar que tem um interesse cada vez maior da FINEP, dos ministérios ligados à ciência e tecnologia. Então, eu acho que é uma baita oportunidade. Perfeito. Obrigada. Alguém mais? Só levantar a mão, senão eu vou responder as perguntas que tem aqui no chat. Do Paulo, sim, nós iremos revisar algumas propostas, como eu falei inicialmente, dando dicas e sugestões, não é nenhuma garantia, novamente. Isso é de acordo com a experiência que nós temos também em outros editais e processos. Vai ser nas próximas semanas isso, não temos um prazo. Novamente, precisa ser enviado daí para o e-mail do parque, ou no grupo lá, vocês, que a gente vai estar disponibilizando amanhã no e-mail, vocês conversam com a gente e peçam também o e-mail para estar enviando o arquivo de proposta. Mas, para a gente estar revisando, vocês já precisam ter lido todo o material que nós disponibilizamos, edital, ter feito o cadastro na plataforma, ter as suas dúvidas de forma mais clara para que a gente possa, então, estar ajudando de uma forma mais direta vocês, tá? Não com as perguntas básicas que já estão respondidas nos materiais enviados. João?
o quão mais robusto vocês puderem enviar, essa proposta mais próximo da versão final, é melhor. Então, utilizem ali o grupo, o e-mail para sanar dúvidas, utilizem também da FAPERJ para tirar as dúvidas ali mais específicas. Então, o quão mais robusto essa proposta puder chegar para a gente, e com mais antecedência também, porque a gente precisa de um tempo, né? A equipe precisa de um tempo para analisar todas essas propostas, melhor, mais direcionado vai ser esse retorno, esse feedback que a gente vai poder dar para vocês, tá bom? Isso, e vocês eu já disponibilizei mais cedo, como eu disse, amanhã no e-mail, eu coloco novamente o link do Drive, aonde lá tem o guia, a gente chama ele de guia do empreendedor, deixa eu confirmar, guia de apoio. Nesse guia, baixando ele, tem lá os campos para que vocês possam colocar o rascunho desse projeto. Só salvar esse arquivo e nos encaminhar no e-mail do Parque ou lá no grupo, pode ser no e-mail do Parque depois, que a gente vai estar informando para vocês, que a gente faz a revisão no tempo mais hábil possível. E a próxima pergunta, deixa eu ver, o professor Rômulo também estava aqui presente, precisou sair, Marcos, Nilce. E é isso, acho que só essa, né, que tinha de dúvida mais específica. Pessoal, a gente já passou aqui do nosso horário, agradecemos novamente a presença de todos que ficaram aqui no final. Vou salvar aqui, já parar aqui a gravação. Amanhã envio